Eu vou falar algumas coisinhas aqui que o Chakran, o mentiroso do Rodrigo Silva, o arqueólogo, historiador formado na faculdade da própria igreja, não quer que vocês saibam. Satanista Vic Vanilla detonou, zombou, humilhou o pastor Rodrigo Silva. Mas eu vou te provar que ele não passa de um mentiroso. O satanista se deu mal e eu vou te mostrar o porquê. Logo após tem uma palavra forte do pastor Eliseu Rodrigues. Tudo começou com o pastor Rodrigo Silva em um podcast onde ele expõe a verdade bíblica. Ele achava que os caras estavam quebrando a aliança com Deus. O que eles estavam fazendo de errado? Porque Deus falava assim: eu sou o único Deus de vocês. Não tem outros deuses diante de mim. Porque eu sei que é meio petulante falando isso, principalmente numa cultura de tanto pluralismo religioso e ouvir o outro. Mas é porque Deus na Bíblia, o Deus da Bíblia, pelo menos aquele que apresenta, é um sujeito muito assim, olha, por mais que a 25 de março tenha liberdade para vender todas as bolsas, o dono da Gucci não vai falar que a falsa feita lá é igual à legítima. Sim, sim. Então Deus falou assim: eu sou o único Deus que há. Os ídolos não salvam vocês de nada. Não corram atrás dos ídolos. E o povo fazia o ídolozinho. Ele falou: tá bom, então se lasquem. Já que Baal é Deus, então vamos procurar ajuda a Baal. Então Deus tirava a proteção dele e o povo se lascava. Aí veio Nabucodonosor e destruiu a cidade. Após isso, o Vic Vanilla, satanista herege, zomba e humilha o pastor e profere mentiras. Mas após o vídeo, ele vai ser desmascarado. Eu vou falar algumas coisinhas aqui que o Chakran, o mentiroso do Rodrigo Silva, o arqueólogo, historiador formado na faculdade da própria igreja, não quer que vocês saibam. Vocês sabiam que os antigos hebreus cultuavam vários deuses da região do Levante e da Mesopotâmia? E que isso nunca, eu repito, nunca interferiu na fé e na relação deles com Adonai, com o Deus bíblico? Exatamente, eles acreditavam numa espécie de hierarquia divina. E isso a igreja não quer que você saiba, porque além de libertar, acaba com a intolerância religiosa. E a intolerância religiosa é lucrativa para eles porque eles monopolizaram a figura do divino. Para de ficar pagando podcast, né, Rodrigão? Pinóquio Silva? Vem pro debate de verdade, para de ficar espalhando suas mentiras sobre Israel para vender pacote de turismo para lá. Vem com a verdade aqui do historiador. Enfim, em 2012, durante as escavações arqueológicas da doutora Ana Eirich e do Dr. Hamoud, que são chefes do Departamento de Antiguidades de Israel, da Autoridade em Antiguidades de Israel, encontraram um sítio arqueológico a 8 quilômetros de Jerusalém, do antigo templo de Salomão, onde ficava o antigo templo de Shlomo. Encontraram um segundo templo chamado Tel Motzah. Isso saiu em toda a mídia de Israel, até no principal jornal local, que é o Haaretz, que vocês podem encontrar até de forma virtual. O próprio governo de Israel e as maiores faculdades de Israel validaram aquele sítio arqueológico como as ruínas do antigo templo de Tel Motzah. E sabem o que era o templo de Tel Motzah? O templo de Tel Motzah era um local onde os antigos hebreus prestavam culto a vários deuses do Levante, da Mesopotâmia e principalmente a Asherá, a grande parte feminina do divino que foi sufocada pelas religiões escravagistas patriarcais. E estes cultos, ao contrário do que o Rodrigão fala, não eram proibidos pelas autoridades rabínicas de Israel da época, nem pelos Koanim, os sacerdotes do primeiro templo. Nessa época, que vem desde 900 anos antes da Era Comum até aproximadamente o ano de 10 antes da Era Comum, os dois templos eram mantidos em atividade. O templo de Salomão, servindo como um local de culto ao deus Adonai, Elohim, e o segundo templo de Tel Motzah, servindo como local de culto aos outros deuses inferiores na hierarquia divina, que serviam ao grande Adonai como sendo forças da natureza. O último tiro agora, senhor Rodrigão. Depois eu posso até conversar com você em hebraico, se você quiser, anime da Berivri. O nome Elohim, que é o nome de Deus no livro de Gênesis, Bereshit, em hebraico. Elohim significa um plural, na verdade. El significa Deus, soberano, e o final Im, essa terminologia indica um plural masculino no hebraico. Então, Elohim, a melhor tradução, Deus dos deuses. Deuses e hierarquia. Deus, soberano, e os outros deuses, cumprindo as suas funções para que o todo funcione. Essa dualidade de monoteísmo contra politeísmo, isso foi criado
por quem ganha com a fé, com os exploradores da fé, principalmente o cristianismo, porque os judeus, os umbandistas, os candomblecistas, os budistas se dão muito bem em Israel. Há espaço para todos, porque crer em um Deus soberano e poderoso não faz os outros deuses não merecedores da nossa atenção também. As religiões nunca se dividiram antes do cristianismo, que veio com a sua separatividade e dualidade. Eu estou montando o primeiro templo ecumênico, a primeira igreja ecumênica para pessoas de todas as religiosidades. Em breve eu lançarei novidades. O satanista com certeza pode ser desmascarado até por criança de 5 anos. Basta ler a lei mosaica, a base do judaísmo. Êxodo 20, primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Segundo mandamento: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de escultura. Pronto, foi desmascarado. Vic Vanilla não passa de um mentiroso. Não dê ouvidos a esse herege. E para completar, se liga nessa frase do pastor Eliseu Rodrigues: falsa igreja, falsa mensagem, falso evangelho, e o diabo também gosta. O diabo aceita você se dividir com Deus. O diabo aceita você viver na prática do pecado e dar uns glórias. O diabo aceita você quebrar tudo aqui, quebrar tudo em casa. O diabo aceita te dividir com Deus, mas Deus não aceita te dividir com Satanás. O pastor Eliseu Rodrigues mandou um recado forte, varões e varoas. O diabo pode dividir a glória, mas Deus não. Não se deixe enganar com esses falsos profetas mentirosos. Leia a Bíblia e não esquece de deixar o like.